Restauração da Apple White de Ever After High. Pra quem não lembra, eu recebi essa boneca ano passado de uma amiga do TikTok e sim, depois de praticamente um ano eu vim restaurar ela. Das minhas Ever After, eu já havia restaurado a Ashlyn Ella, a Briar Beauty e a Madeline Hatter, sendo assim só faltava a Raven Queen e a Apple White. Só que a Raven eu pretendo futuramente comprar a saia dela, porque eu não tenho material pra fazer, então só restou restaurar a Apple White. E como eu já tinha o vestido que veio com uma boneca minha, então eu só precisava fazer as partes que mais destaca ela, que é a meia calça, o colete e a tiara. Eu sei que se eu tivesse quebrado mais um pouco a cabeça, eu podia ter desenvolvido um jeito de fazer a bolsa dela, mas só de deixar ela parecida com a boneca original pra mim já é lucro. Então eu já comecei tirando todos os acessórios que tava nela pra poder dar uma lavadinha nela. E, gente, ela tava bem sujinha, então ela merecia um banhozinho. Comecei enxaguando ela pra tirar toda a sujeira superficial que tinha. E depois, pra fazer uma limpeza mais profunda, eu limpei ela com shampoo. E depois eu esfreguei todo o sapato dela também, que ele tava bem grudento e bem sujinho também. E ela ficou assim, toda limpinha e com o cabelo dela já hidratado. Inclusive, gente, se alguém puder me ajudar como tirar mancha de caneta colorida do cabelo dela, vai estar ajudando muito. O próximo passo era tirar a manicure maravilhosa dos dedinhos dela e limpar o nome da antiga dona que tava na sola do pé dela. Com algodão e acetona, eu tirei o esmalte dela e já deu outra cara pra boneca, e agora eu ia pegar pra poder fazer a roupinha dela. Sim, coloquei Ever After High no YouTube pra dar uma inspiração. Eu só achei esses tecidos pra poder fazer a roupinha dela, mas pra mim tava muito bom. Então eu comecei primeiro fazendo as meia calças. Primeiro eu fiz uma perninha de cada lado, depois eu juntei as duas. Acabou que ficou um tom muito escuro, mas ficou bom do mesmo jeito. Com o corpo dela, fiz o molde do coletinho dela, costurei e ele ficou assim, fora do tecido, ficou muito bonitinho, tava dando certo. Depois fiz o molde daquela gola que ela tem, também fiz o molde das mangas bufantes. Vou colocar em imagem pra vocês poderem lembrar como é certinho o colete dela. Mas antes de costurar, eu decidi pintar aqueles detalhezinhos em dourado e também decidi pintar o sapato dela de vermelho, porque nem a pau que eu queria fazer outro. Depois da tinta secar e costurar todas as partes, o coletinho dela ficou assim, ficou muito lindo. Eu gostei do resultado de verdade. E eu peguei uma dica que eu vi no TikTok de encher as mangas bufantes com algodão, que inclusive deu um enchimento maravilhoso, eu gostei bastante. E depois disso eu fui dormir. No dia seguinte eu lembrei desse bracelete rosa que veio de brinde com a minha Flora Serenix, e como ele era pequenininho, eu decidi pintar de dourado para ser o bracelete da Apple White. Agora, partindo pra tiara dela, eu desenvolvi alguns moldes no EVA, sendo assim, umas tirinhas que iam dar formato pra coroa, o centro da coroa, que era onde eu ia fixar as tirinhas, o laço, que ia ficar na frente da coroa, e a tiara em si, que assim como todas as tiaras que eu faço, eu ia colocar embaixo um arame de fecho de pão. Depois de colar o arame, ele já deu pra tiara o formato da cabeça dela, e agora eu ia começar com os detalhes. Coloquei ali um pontinho de caneta pra saber onde eu queria que ficasse a coroa. Então eu comecei primeiro pegando o que seria o centro e enrolando dessa forma e colando no pontinho. Depois disso eu comecei com aquelas faixinhas, eu fui testando o tamanho que eu queria que ficasse, e depois que eu vi um tamanho bom, eu colei e já fiz isso com todas as outras e também cortando a ponta para poder encaixar perfeitamente. A coroa em si ficou desse jeito, parecendo uma abóbora toda furadinha, e para fazer o laço eu peguei aquele molde, dobrei ao meio, colei e só faltava unir as duas partes. Depois de colar, fiz esse detalhe no meio com cola quente e também aproveitei para fazer aquele detalhezinho que ela tem na coroa. Ainda mexendo com EVA, eu aproveitei para fazer os brincos que ela tem, então eu recortei do EVA e coloquei esse alfinete no centro, que além de dar aquele detalhezinho de laço no centro, o alfinete também ia servir de agulha para encaixar no ouvido dela. E depois eu fiz esses detalhes de bolinha com cola quente e pintei de dourado. E eu acabei achando o colar que veio com a minha Apple, e mesmo não sendo parecido com a versão básica, eu ia reutilizar na restauração da boneca. E depois de todo o processo de pintar laço, pintar tiara, pintar tudo, invernizar tudo e encaixar tudo com cola quente, esse foi o resultado da Apple White de Ever After High.